Boa noite a você que nos acompanha no IIBA Brasil, no Papo de Negócio, que a gente faz todas as quartas-feiras às 8 da noite aqui no YouTube, hoje com a certa derrapadinha na entrada, mas tá tudo certo. Você pode nos acompanhar. Se você ainda não conhecia o nosso canal, convido você a se inscrever. Aqui logo debaixo desse vídeo aqui no YouTube tem um linkzinho, inscreva-se no canal, clica no sininho, assim você vai ser avisado sempre do próximo papo que vai acontecer. Toda quarta-feira a gente fala de algum assunto interessante sobre análise de negócio. Transmitimos aqui, transmitimos no LinkedIn. Toda semana está comigo o professor Locoselli, mas hoje o Locoselli não vem. Então nós temos o Abílio aqui nos acompanhando. Boa noite, Abílio. Boa noite. Vamos tentar, pelo menos, fazer uma parte, né? Vai fazer bem, vai fazer bem. Infelizmente, o Locoselli. Mas o Locoselli já deixou a lição de casa para nós aqui. E aí fica mais. Aliás, ele deixou a lição feita, é só apresentar. Vai ser bacana. Abílio, sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre criatividade na análise de negócios. Coisa que a gente precisa muito, né? Faz muita diferença para um profissional a criatividade, né? Exatamente. E eu diria para qualquer profissional, mas na análise de negócio bastante, né, Abílio? Eu acho que é praticamente pré-requisito, né? Pensamento criativo é um pré-requisito. Porque para você, a análise de negócio é resolver problema, basicamente. Gerar valor, né? Mudança. Para mudar, resolver problema, gerar valor, você precisa encontrar soluções ou criar soluções. E tanto para criar quanto para encontrar, você tem que usar a criatividade. Né? Não tem... Não vejo, eu não consigo ver análise de negócio sem criatividade. Ficaria muito dentro do quadradinho das soluções já prontas, né? E Exatamente. a maior parte das soluções ainda não estão prontas e estão por fazer. E aí, elas precisam ser criadas. E aí, criatividade, faz todo sentido. Então, nós vamos falar mais de criatividade, nós vamos ver os memes da semana, a gente vai falar do tema do dia em um minuto. Depois da vinheta, Bílio? Opa, bora lá. Abílio, antes da gente começar e falar dos memes, das vinhetas, eu acho que eu vou chamar os membros da bancada para juntar-se a gente. O que você acha? Bora lá. Bora lá? Vamos rir junto dos memes, né? Vamos rir junto dos memes, é uma boa. Hoje está acompanhando a gente na bancada nosso diretor de tecnologia do IIBA Brasil, o senhor Ricardo Stuck. Boa noite, Stuck. Seja bem-vindo. Boa noite, chefe. Boa noite, Abílio. Tudo bom, Fabrício? Tudo jóia, todo mundo? Adorei o tema. Eu quero muito acompanhar essa história de criatividade e análise de negócio aqui. Estou curioso para saber o que o André vai trazer. Legal. Stuck, eu vou convidar, eu vou abrir para o convidado já, mas antes de falar do meme, do convidado, não sei, e de tudo mais, como você entrou e você está muito envolvido nisso, eu queria da gente falar um pouquinho sobre o BA Brasil 2022. Melhor evento do ano, Fabrício. Acontecerá entre os dias 21 e 24 de novembro em São Paulo, mas ele, além de estar acontecendo em São Paulo, para quem está presencial, vai ter uma trilha em espanhol acontecendo virtual. Essa trilha vai, tanto nos dias 21, 22 e 24 vão rolar, mas em São Paulo, no dia 23, tem os cursos também, é isso, Stuck? É isso mesmo, cursos de nomes renomados aqui, incluindo Vossa Senhoria, Vossa Excelência, certo? O curso do Fabrício, tem uma série de cursos, está tudo lá no site para olhar. E esse evento dentro do Global Event Series do IIBA Internacional, hein? Já que você falou do site... Nunca antes nesse país. iba.org.br/BA Brasil. Vou jogar esse
esse endereço aqui no chat, para todo mundo poder acompanhar também, quem ainda não entrou. Dentro aqui ele fala um pouco do evento, fala aqui sobre quem são os palestrantes confirmados. Tem só um pouquinho aqui, porque eu vou confessar que o nosso site ainda está na versão MVP, né, Stuck? A grade detalhada das palestras ainda não entrou no ar, mas deve entrar no ar nos próximos dias. É que assim, correto? nós estamos vendendo o primeiro lote a preços promocionais. Opa, aqui, ó. Preços promocionais. Vocês estão olhando só ali alguns dos palestrantes para você ter um gostinho do padrão que nós vamos ter de palestrante, mas tem cada nome incrível para aparecer, que aí só na semana que vem, já no segundo lote. O segundo, a grade vai só semana que vem? Essa semana grade não vai dar para ver? Só no segundo lote. Não. Isso aqui é igual o Rock in Rio. A gente primeiro vende o ingresso, depois a gente abre o line-up, entendeu? Evento grande é assim, Fabrício. Caramba, quanta emoção, hein? Mas os cursos já dá para ver, né? Eu sei que se a gente clicar aqui no inscreva-se, inclusive que a pessoa precisa escolher qual curso ele vai fazer, qual curso que ele quer participar, aqui o congresso presencial, os cursos, ó, eu estou nesse aqui, ó, Business Case Expresso. O instrutor Fabrício Laguna. Estou aqui, ó. Tá? Aí, ó. Mas aí já dá para ver, ó, vamos ter Rio dos Santos, André Ricardi, Patrícia Oliveira, Rafaela Sampaio, Alexandre Magno Melo, o Luiz Carlos Parzianello, Diego Silva, Eduardo Castro, professor Eduardo Castro, Roberto Sabino está dando curso, Monize Fernandes, Bruno Pinta. Pô, a galera de peso aí, hein? E cursos muito legais. Olha, e você não consegue comprar um curso desse de 3 horas e meia, 4 horas por R$300, hein? Aproveite. Mas aproveita que é o primeiro lote que está aqui esse descontão, porque isso também não vai ficar para sempre, né? Exatamente. Fora um lugar que é muito legal, FIAP da Avenida Paulista, um auditório bacana, fácil de chegar. Pô, e aí tem uma coisa incrível, nunca antes feita nesse país também, Abílio. Um papo de negócios especial com auditório, com plateia. Aí sim. De 2 horas, nós vamos fazer lá um papo de negócios especial. Esse vai ser legal demais. Vai ser muito legal. Todo mundo tá lá cronometrando 1 minuto do Locoselli, você vai ver. Delícia. Ó, vamos falar de hoje, que é criatividade. Daqui a pouco a gente faz os memes aqui, mas eu quero já dar a entrada aqui do nosso convidado de hoje. Hoje o nosso convidado é o André Freitas, que é mais que de casa, que ele entra pela cozinha já. O André, para quem não o conhece, ele é consultor em gestão de pessoas, gestão de processos e projetos de reestruturação organizacional. Ele é professor da FGV desde 2002, ele é engenheiro, tem pós em marketing e em desenvolvimento do potencial criativo, é autor dos livros A Reforma do Poder Judiciário e Gestão de Pessoas por Competência. André, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá. Tudo bem? Obrigado. Boa noite. Tudo bom, André? Boa noite. Bom, tudo legal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha. André, nós vamos falar de criatividade daqui um pouco, mas eu acho que para não estourar um pouco a brincadeira, vamos começar com os memes da semana ou não? Vamos começar com os memes da semana. Bora. E aí a gente pode dar umas risadas. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Não tem nada muito assim de muita qualidade, nunca tem, né? Mas vamos lá. O meme da semana. O primeiro, eu aposto que vocês receberam esse, que esse fez muito sucesso, rodou o mundo esse meme da semana. Foi esse aqui, ó. Primeiro desse é olha o paletó. Mamãe, faltou a mamãe. Meu filho, arruma direitinho esse paletó. Faltou a mãe para dar ajeitada lá, errou no botão aqui, ó. Mas isso aí não é criatividade, André? Pois é. Por que tem que ser os botões certinhos, né? É justamente isso. Normalmente, quando o rei veste o paletó errado, ele cria uma moda nova e todo mundo está criando tendência. Vai ter paletó desalinhado de fábrica, mais caro que o normal. Paletó desestruturado. De repente ele está lançando moda aí, a gente aqui caçando. Ou então falaram para ele que está certinho, ele está acreditando naquela história do rei, né? Só ele que a roupa nova do rei, né? Só ele que não sabe que está. Pode ser a roupa nova do rei. Falando de criatividade aqui, aí eu peguei uma que eu achei criativa aqui. Esse aqui é
ex-jogador, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece. Sim. Esse aqui, Ex-jornalista. jornalista Cid Moreira, né? E esse daqui, Ai, que dureza. É isso aí. É isso aí. um ex-corredor, não é? É isso aí, Fabrício. O sem bolsa. Isso aí, Ah, você é eu um falei cara. que não era Você é muito criativo, Fabrício. É na internet. É uma metáfora, é uma metáfora. É um ex-corredor. Vamos falar de criatividade? Vamos lá. Vamos pegar um cara criativo aqui para a gente colocar, né? Você é criativo? Quem lembra desse cara? Opa! Opa, sem dúvida. Aí sim, né? Com clipes, eles desativavam uma bomba nuclear. Putz, esse era o cara. Ainda pulava do helicóptero, desativava a bomba nuclear e salvava a mocinha com clipes, né? Claro, claro. E agora, Olha, Magalhães? Agora, quero ver. Quero ver você resolver essa com clipes. Essa aí. Vamos Tem ver. criatividade, hein? Haja criatividade. Tem olha lá. criatividade. Quem nunca passou por isso? Né? Pois é. É Isso nessa aí é hora que a lição criatividade aprendida te do ensina para planejamento. que servem as suas meias, viu? Uso alternativo. André, é Mas contigo. criatividade é ver a mesma coisa e ver uma coisa diferente. Então é isso. Quer dizer, olha para a meia. E identificou a nova atividade. André, onde é que cabe criatividade na análise de negócio? Conta pra gente um pouco. Poxa vida. Desculpa, eu tô jogando essa bola para você, mas eu pulei aqui, ó. Antes de você, segura, né? Não vou falar com vocês. Eu mudei a ordem, eu fico todo perdido aqui, ó. Nós temos o tema do dia em 1 minuto. Tá vendo? Depois ele não vem, a gente já perde a pauta, né? Já Então, perdi a vamos pauta. cronometrar. E assim, o professor Locoselli mandou o tema do dia 1 minuto, a autoria é dele, e eu vou ler. Se ultrapassar, quem errou? Ele no tamanho do texto ou eu na velocidade da leitura? Sempre você, Abílio. Com certeza eu, né? Manda bala, Bilha, com você, o tema do dia em 1 minuto. Bora lá. Pensamento criativo. Segundo o guia Babok, versão 3, pensar criativamente e auxiliar os outros a aplicar o pensamento criativo ajuda os analistas de negócio a serem efetivos na geração de novas ideias, abordagens e alternativas para a resolução de problemas e oportunidades. O pensamento criativo envolve gerar novas ideias e conceitos, bem como encontrar associações novas ou diferentes entre ideias e conceitos existentes. Ele ajuda a superar abordagens rígidas para a resolução de problemas através do questionamento de abordagens convencionais, encorajando novas ideias e inovações que sejam apropriadas à situação. O pensamento criativo pode envolver a combinação, modificação e replicação de conceitos ou ideias existentes. Os analistas de negócios podem ser efetivos na promoção do pensamento criativo nos outros, identificando e propondo alternativas e fazendo perguntas e desafiando suposições. As medidas do pensamento criativo efetivo incluem geração e consideração produtiva de novas ideias, exploração de conceitos e ideias que são novos, exploração de mudanças nos conceitos e ideias existentes, geração de criatividade para si mesmo e para os outros, e, por fim, a aplicação de novas ideias para resolver problemas já existentes. Muito bom, eu achei interessante que você colocou tanto a criatividade dentro da análise de negócio para si mesmo, né? Você sendo o criativo da história, quanto fustigando essa criatividade coletivamente, né? Incentivando que os outros consigam ser criativos. Muito interessante. E eu vejo a gente fazendo muito isso, né? Que muitas vezes é a arte da facilitação lá, né?
levar os outros a serem criativos. E quando o grupo é levado de uma maneira adequada à criatividade, é muito mais fácil ter essa possibilidade de vários pontos de vista e gerar algo novo a partir dessa composição, que é muito legal. Ó, estão nos acompanhando aqui no chat o Rogério e a Mami, tá mandando uma ótima noite a todos nós e quem mais nos acompanha. Tá mandando no chat aqui um boa noite para nós também o Rodrigo Firmino. E quem mais estiver nos acompanhando, fique à vontade de mandar suas dúvidas, seus comentários, como é que você enxerga a criatividade dentro da sua atuação. Vai ser legal para a gente compartilhar. André, Fabrício, só para cortar aqui, quero pedir a manifestação do público que está assistindo aí. Se eles quiserem e participarem aqui, dando like, pondo no comentário, a gente pode gerar um cupom de desconto que vai valer só para hoje, para o BA Brasil, de 20%, hein? Aí sim. Esse dia agora eu nem falei com o chefe. Olha aí, esse Stuka, ele tá muito criativo, André. Acabou de criar, né? Criou Acabou de criar uma oferta. 20% só hoje, quem quiser, hein? Aproveita. Caramba, vamos lá, 20%, mas gente. Mas eu quero ver se tem algum interessado, né? Se não tiver, eu nem dou. Não, aí eu acho que não. Vamos ver. Tá bom? André, a bola tá contigo. Pois é, eu assim, ouvindo, né, essa definição, esse tema criatividade, me lembrou uma coisa. Geralmente, para você criar, você precisa ter material, precisa ter conteúdo, né? Então, criatividade poderia até ser chamada de combinatividade, ou seja, você junta coisas iguais e gera uma coisa diferente. Então, criatividade é isso, é você olhar a mesma coisa e enxergar uma coisa diferente. É claro que isso é exercício, isso é maneira de você se posicionar perante a realidade, e na análise de negócio é fundamental, porque você está querendo gerar valor ao seu cliente, está querendo dar uma solução que melhore, né? Uma solução, uma alternativa melhor. E muitas vezes o caminho tradicional não atende, o caminho tradicional, o caminho normal não atende. Então, é o momento de você partir para novas ideias. Agora, o que eu acho que é interessante pensar é o seguinte: criatividade não é só novas ideias, né? É novas ideias e colocá-las em prática, quer dizer, é gerar valor, na verdade. Às vezes as pessoas confundem um pouco criatividade com brainstorming. Brainstorming é uma técnica de criatividade, apenas uma delas, né? Mas o negócio é você... Alguém falou, não lembro quem foi, não lembro do autor, criatividade é ideias que geram nota fiscal, né? Tá certo? geram resultados, né? Resultados efetivos. É interessante o que você está comentando, André, porque muitas vezes é supervalorizado ou até talvez romantizado a criatividade como um lampejo, alguma coisa que o cara tirou do nada, uma ideia e aquilo tem um valor absurdo. E aí, duas coisas que você falou que me chamou a atenção. Primeiro, assim, nada sai do nada, nada sai do vácuo. Na verdade, a pessoa tem um bom repertório de coisas que ele combina. Gostei da ideia do termo que você usou, combinatividade. Né? Então, na verdade, não é que vem do nada, vem de um repertório que essa pessoa tem que ela conseguiu juntar e combinar. E outra coisa bacana que você falou, não adianta só ter ideia. Se ela não sair da sua cabeça, ela morre lá. Né? Exatamente. Porque aí é só criar, não tem a atividade, né? É verdade. É verdade. Boa, essa você foi para por isso é importante você. Para a origem da palavra, né? É verdade. Mas é isso. Vou anotar aqui. Cria, mas não tem atividade. Pois é, por isso é importante você estudar, você se aprofundar nos assuntos, você ter conhecimento, ter estofo, ter conteúdo, ter material para trabalhar, né? Acho que isso é importante. E se não ficar pensando aqueles quatro mitos da criatividade, parece que criatividade é coisa de artista, que criatividade é um dom divino. Não é. Criatividade é muito trabalho. Criatividade é hard work. Por que o pessoal tem essa percepção de que criatividade é alguma coisa para um ser iluminado, alguém que nasce criativo, que o cara... Porque a criatividade tem aquela aura, né, de mito, uma coisa mística, que sai do nada, sai um dom divino, alguma coisa. Então, gera essa perspectiva, né? Na verdade, criatividade é uma coisa muito mais de trabalho duro do que propriamente gerar uma coisa completamente nova. Invenção
ou descoberta é outra coisa. O cara pode, mesmo assim, participar de um certo conteúdo. Mas criatividade, nesse aspecto, né, de geração, de solução de problemas, eu acho que é essa visão. Agora, eu também defendo o seguinte, que criatividade não é só solução de problemas. Criatividade num sentido mais profundo, é intervenção criativa no mundo, intervenção criativa na vida. Porque você precisa ser e é criativo o tempo todo. As pessoas falam assim, eu não sou criativo. Todo mundo é um pouco criativo, em maior ou menor grau. Uhum. Mas fica aquela... Eu não tenho ideias geniais, né? Então eu não sou criativo. Isso não é verdade. Às vezes você experimentar uma receita nova, um ingrediente novo, já você está exercendo seu potencial criativo. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, essa semana que passou, contar um caos aqui que aconteceu comigo. Essa semana que passou, eu falei com a minha netinha, que ela está vindo aqui me visitar no Rio, ela mora em Curitiba, e aí ela falou assim, eu fiz aqui um suco de laranja especial. Eu falei, especial, porque tem um segredinho. Eu falei, que segredinho é esse? Ela brincou comigo, né? Se eu contasse, não seria mais segredo. Né? Eu falei, não, mas quando fica só entre nós. Ela falou, você fez um suco de laranja e eu coloquei uma gotinha de limão. Quer dizer, já não é o suco de laranja, é o mesmo suco de laranja, é outra coisa. Isso é criatividade, né? Uma gotinha faz a diferença, já passa a ser uma coisa diferente. E é quando a gente é mais criativo, quando a gente é criança, que a gente não tem os bloqueios mentais, as caixas, né, na nossa cabeça, que a gente faz mais... Nós desaprendemos a ser criativo, na verdade. Eu ia te perguntar se a criatividade é algo desenvolvido ou é algo desaprendido, né? Como é que ela funciona mais na vida das pessoas? Olha, eu entendo que ela criatividade é desaprendida. Por exemplo, a escola, né? Nós estudamos e trabalhamos, tudo pré-determinado, você tem que decorar as coisas, decorar os conceitos, e nós vamos desaprendendo o quê? A curiosidade, a imaginação, que são elementos fundamentais do processo criativo. Então, você vai desaprendendo, mas é possível reaprender. É isso que eu digo, é possível reaprender. Eu acho que criatividade não se ensina, criatividade se exercita. E o exercício criativo, você vai aprendendo a ser um pouquinho mais criativo, a aplicar um pouco mais a sua criatividade. Tem várias formas de você exercitar, né? Por exemplo, você vai de casa para o trabalho num certo caminho. Imagine o seguinte, que você é um turista que chegou da Holanda agora e está passando pela Avenida Paulista. Qual seria a sua impressão? Vamos imaginar que você fosse o, sei lá, Pedro Álvares Cabral, passando aí pela Avenida Paulista, que impressão ele teria? Vendo os telefones celulares, vendo os carros, como que você pensaria isso, né? Isso é exercício criativo. Te ajuda a ter uma postura criativa, né? Ter um olhar criativo. E isso para o analista para quem faz análise de negócio, então, nossa senhora, né? Porque é realmente a fórmula para não ser o tirador de pedido, né? Exatamente. Do que o André falou, um ponto que na minha cabeça aqui está ecoando muito é curiosidade, né? Que a criança tem, ela é curiosa por tudo, até porque conhece muito pouco, e conforme a gente vai achando que conhece alguma coisa, a gente vai ficando menos curioso, né? E mais acomodado dentro daquilo que a gente sabe. E aí, pegando o gancho com o que o Stuck falou, do analista de negócio, como tem que ser um ser curioso, né? Um ser que tem curiosidade. Por que isso funciona assim? Por que isso não pode funcionar de outro jeito? Por que você acha que é melhor desse jeito? Quais outras maneiras a gente poderia fazer? E aí tem essa coisa que a criança tem, da fantasia, que você também colocou, André. Imaginação, né? Da imaginação, acho que é isso. Talvez esses são... é uma pergunta, na verdade, eu estou tentando entender aqui. Esses são os dois componentes essenciais para uma mente criativa, a curiosidade e a imaginação? Na verdade, eu considero que são os principais. Existe uma lista, né? Tá certo? De coisas que você poderia tentar, né, para ser um pouco mais criativo. Mas se você não tiver curiosidade nem imaginação, vai ser muito difícil. Agora, mais uma vez, isso é possível exercitar. Eu não sou imaginativo, não sou criativo. Pronto, você disse que não é, você não vai ser.
não basta acreditar para ser criativo, mas basta não acreditar para não ser. Uhum. Então, isso é tudo exercício, né? Exercício da imaginação, exercício da curiosidade. Por isso é legal, a gente estava até comentando um pouco antes do início sobre o flow, né? Sobre o estado de fluxo, né? Em que você tem um certo equilíbrio entre o desafio e a habilidade. Uhum. Mas é interessante você ter o desafio um pouquinho acima da sua habilidade para você caminhar. E para isso é importante você ter uma certa humildade de saber que você não sabe tudo, né? De você admitir a falta, admitir que você está incompleto, né? Para correr atrás e atrás da completude. E nunca alcançar. Isso é o processo criativo. Porque isso gera desenvolvimento, né? Mas uma pergunta, né? A gente falou ali atrás de desaprender a criatividade, né? Às vezes eu penso que a gente desaprende ou inibe a criatividade pelo medo de errar, que na verdade não é o medo de errar propriamente dito, é o medo da consequência do erro. A gente tem medo da consequência do erro. E aí a gente até cria, mas não vai para a atividade. Você tem a ideia, mas nem fala, nem expõe, porque se aquela ideia não for aceita, pode ter uma consequência ruim, né? Seja uma chacota ou uma reação ruim para o analista do negócio do stakeholder com quem ele está falando. Então, você vai propor uma solução. Aí o cara fala, você tá maluco, isso é um absurdo, você viajou, você ficou louco. E a gente sabe, acho que todo mundo aqui já se deparou com uma reação dessa na vida. Né? E aí você fala assim, opa, não, da próxima vez eu vou ficar quietinho, porque, né, para não ter essa reação de novo. Então, será que isso pode matar a criatividade? Com certeza, quer dizer, é o medo, é o receio de você expor as suas insuficiências. Uhum. Porque vai ter uma consequência ruim, ou para o seu negócio, ou para você mesmo, mas, veja bem, tudo é risco, né? Tudo tá na vida é um risco, então você vai estar arriscando o tempo todo. Então, o medo de você se expor, o medo de você assumir as suas insuficiências, o que você não sabe, como nós conversamos agora há pouco, faz com que você não ouse, faz com que você fique fechado naquela mesma regra, né? Aquela mesma solução. Uhum. A solução deu certo, você vai nela o tempo todo. Criatividade é o seguinte, é procurar a segunda resposta certa. E achou a segunda resposta certa, a terceira resposta certa. Uhum. Tudo tem mais de uma resposta certa. Aliás, não tem resposta certa, tem respostas no plural. Ou menos errado. É o que eu falo, que a gente tem que estar sempre cada vez menos errado e não cada vez mais certo. Exatamente. Agora, é claro que tudo tem um limite, né? Aliás, limite é outro mito da criatividade, né? As pessoas pensam que não pode ter limite para você criar. Eu entendo o seguinte, que o principal é você compreender o limite, para aí criar apesar do limite. Um exemplo que eu sempre dou, né? Um jogo de futebol. Um jogo de futebol tem regras rígidas, né? Caiu na área é pênalti, pôs a mão na bola é falta, o jogo começa 0-0 e você não sabe como é que termina. Por mais que um dos times seja privilegiado, esteja na frente, né, jogue melhor, o resultado você não sabe. A música, né? 7 notas musicais, você faz quantas músicas, né? Então, criatividade, na minha opinião, é isso, é compreender os limites para criar apesar deles e, eventualmente, expandi-los, se for o caso, se for necessário e possível, né? O André, eu queria comentar aqui, trazer alguns comentários aqui para o nosso papo. Tá? A Natália, ela falou o seguinte, trabalho com análise de negócio faz 4 anos e tenho percebido que me agarro muito à primeira ideia que tive. Sair dos bloqueios, às vezes, fica complicado. Temos ferramentas para sair desses bloqueios? Sim, temos ferramentas para sair desses bloqueios. O que acontece é isso, você acha uma resposta certa, se acomoda nela, porque ela dá certo, e repete essa resposta o tempo todo. Existem exercícios de criatividade. O brainstorming, que é o mais comum, você pode fazer um brainstorming sozinho. Pega uma folha de papel e começa a escrever qualquer coisa que lhe venha à cabeça referente àquele tema. Isso é um brainstorming. Não precisa ser grupo. Aí depois você vai classificar as ideias. Primeiro você faz julgamento adiado, né? Você coloca as ideias e não as julga depois.
Isso é uma forma de você tentar buscar novas alternativas, novas ideias. Conversar com as pessoas, procurar mais informações sobre o assunto. Aquilo que a gente comentou agora há pouco, informações, né? Dados, é a base da criatividade. Seria a combinatividade, como eu falei. Né? O Rodrigo falou exatamente isso. Ele falou assim, a criatividade exige de nós algumas coisas. A mais essencial é o repertório. É extremamente importante que tenhamos vivido e experimentado coisas para que a gente possa fazer a combinatividade, como você estava falando, né? Exatamente. E tem mais um detalhe, né? Quer dizer, o cérebro da gente, ele trabalha em background, né? Então você começa a ter ideias, começa a levantar problemas, levantar fatos, levantar situações, e chega um momento que aquilo fica tão cheio que você não sabe para onde vai, você fica meio maluco, né? O que você faz nesse momento? Sai do assunto, vai fazer outra coisa, vai fazer uma caminhada, vai tomar um banho, dorme. Aí, quantas ideias eu já não tive quando eu estava acordando, né, de manhã, porque meu cérebro ficou trabalhando à noite. Então, naquele de manhã, aquele estado meio acordado, meio dormindo, né, você tem novas ideias. O macete é ter um caderninho do lado da mesinha de cabeceira, né, para você não ter... Boa noite de vem e vai, né? Uma ideia boa noite para fora rapidamente. Então, só queria complementar a sua resposta, André, se você me permite, para a pergunta da Natália, que eu acho que assim, ela colocou que ela me agarra a primeira ideia, né? Eu acho que se ela colocar essa ideia e posicionar ela como uma primeira hipótese, né? E ela põe essa hipótese à prova o tempo todo, né? E ela fala, e se isso, e se aquilo? Quem pode refutar ou confirmar isso? E isso vai a hipótese vai se confirmando ou vai ficando cada vez melhor, né? Acho que é uma coisa que isso é procurar a segunda resposta certa, né? Exatamente. Isso é exatamente procurar a segunda resposta certa. Mas é ótimo começar com uma boa ideia. É ótimo. Quantas vezes a gente sofre porque não tem essa ideia, cara? A gente demora. Não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma, pô. Aí que é muito mais difícil. Exato. André, teve duas coisas que você falou que eu queria resgatar aqui e tentar propor para vocês para a gente fazer um negócio agora. Tá? A primeira é a criatividade tem que ser exercitada, ela não é aprendida, ela é exercitada. Eu gostei muito disso, eu nunca tinha muito pensado sobre isso, mas fez muito sentido para mim quando você falou. A gente precisa exercitar para que ela se desenvolva no nosso cérebro. Então, na verdade, não é aprender, exercitar, porque você já nasceu com ela. Só que ela não tá, é igual um músculo, você já nasceu com ele, está lá, só que talvez você nunca fez um exercício. E a segunda, você falou algumas vezes da técnica do brainstorming, é uma técnica que eu gosto muito e eu acho que ela ajuda muito a gente a exercitar a criatividade. E a minha proposta é a gente fazer um brainstorming agora, 5 minutos, com o pessoal do chat participando também, e eu vou dar um tema para a gente fazer um brainstorm em 5 minutos, eu quero ver quantas ideias vão surgir. Eu vou tentar anotar aqui, ó. E aí o tema que eu vou dar é esse aqui, ó. Aliás, não é esse aqui, não. Esse aqui não já falei. Opa! Aqui, ó. Cria um slogan para o Papo de Negócios. Papo de Negócios. E um slogan. Nós não temos slogan, até hoje nós não temos, nós nunca criamos. E agora nós vamos tentar criar em 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uns 20. Liguei meu relógio aqui, peraí. Tá valendo. O negócio é o papo. O negócio é o papo. O pessoal do chat participa aí também, que nós vamos precisar de ajuda aqui. Senão vamos lá. Só que não. O negócio é o papo, é bom. Papo, negócio. Papo de negócios. Seu momento de encontrar os amigos e aprender. Pronto. Manda outro. Papo de negócio. Aprender para o negócio. Para o negócio. E... O negócio é aprender. O negócio é aprender. Gostei dessa. Papo de negócio. É a análise de negócios como você nunca viu. A análise de negócios. Nunca viu.
Diversão com aprendizado ou aprendizado com diversão? O negócio sobre... São 2, aí eu já ganho 2 aqui, ó. É isso aí, ó. É isso aí, vamos contabilizar. Aprender é divertido, né? Se não for divertido, tem alguma coisa errada. Boa. Cadê o chat? Já virou uma dica, nem sei se era. Nós estamos com delay aí pro chat. Eu vou pôr a culpa no delay, hein? Pessoal do chat, eu quero ver aí. Sugestões. Natália, coloca aquela sua primeira ideia aí, Natália. O Jefferson está falando que nós fomos muito rápido. Ah lá, o primeiro é o melhor. Não sei se isso ele está dizendo que a primeira que a gente colocou que é a melhor, mas é papo de negócios. O primeiro é o melhor. Já serviu de ideia. Manda lá, foi o Jefferson que colocou ali. Papo de negócios. Manda mais uma. Papo de negócio, gerando novas ideias. Boa, gerando novas ideias. Eu vou acrescentar na sua aqui, para a sua carreira. Ó. Ótimo. Quem diria que quarta-noite seria tão bom? Quem diria que quarta-noite seria... Pô, para quem gosta de futebol, isso aí é quase um crime. Papo de negócios. Já que o seu time não ganha... Aí, ó. Papo de negócio é um crime contra o futebol. Não, na verdade o jogo começa depois do papo de negócios. Vamos pensar assim, ó. O melhor esquenta antes do jogo, olha só. O melhor esquenta boa, antes do jogo. Boa. Pronto. Cadê? O turma do chat aqui, eu não tô vendo nada da turma do chat. O chat aí, ó. Vamos lá, gente. Criatividade. 1 minuto e meio. Vai lá. Tempo. Nós falamos que ia fazer 20. Falta. Vamos lá. São quantos? 14. Vai lá, gente. Sem medo Papo de ser de negócios. Quem não viu, perdeu. Ou melhor, não, quem não isso viu... não pode. Quem não viu? Quem não viu, vê veja gravado. Depois no YouTube. Quem não viu, vê gravado. Vê gravado. A análise Olá, de Natália, negócio mais divertida que existe. Papo de negócios. O papo descontraído que melhora as suas análises. Olha lá, tá vendo? Demorou, mas chegou com classe, hein? Foi a análise mais divertida que você já viu. Análise mais divertida que você já viu. Do Rogério aqui, ó. A brincadeira levada a sério. Boa. Boa. Mas tem um outro lá, ó. Local de troca de experiências. Olha lá, tá? Eu vou levar depois lá. Falta um, vai. Vamos deixar pro chat aí. E, ó, o Paulo colocou, salve galera, boa noite. Não, esse não é. Vamos lá, muito bom. Aqui, ó. Papo de negócio. Melhor que no boteco. Melhor que no boteco. Porra, aí você forçou, hein, cara. Tão bom quanto, vai. Olha, Ó, tempo! Pode mudar essa para melhor no boteco, né? Tão bom quanto no boteco. Se fosse no boteco. Chega, 5 minutos. Foi excelente, olha só. 20 ideias, ó. Olha só, aqui nós usamos algumas ferramentas de criatividade, né? A primeira delas é adiar o julgamento, falar besteira. Não tem problema nenhum. É divertido, tem que rir, se rir, tá bom. Entre as 20 besteiras, tem 4 ideias boas, tá bom. E a ideia de carona, né? Você fala uma coisa, o outro pensa outra coisa, partindo daquela que você pensou, que você falou. Então, ideia de carona e julgamento adiado são duas técnicas, entre aspas, aí, né? Legal. Tem um delay no chat, e aí para o pessoal que está nos assistindo assim, eu estou vendo que está chegando novas aqui, né? Eu vou colocar aqui também na listinha aqui, né? Mas tem a do Leonardo aqui, que eu não sei se ele digitou rápido e eu não entendi, ou se era isso mesmo. Conserva e conhecimento em
Só local. Deve ser em um só local, né? Mas é conserva mesmo ou não? Deve ser conversa, né? Conversa e conhecimento deve em um só local. Boa, aí faz mais sentido. Vou colocar essa então aqui, ó. Conversa e conhecimento em um só local. O Rodrigo Firmino colocou aqui. Bateu a dúvida? Venha para o Papo de Negócios. Papo de Negócios. A outra também é boa, hein? Do Paulo Gouveia. Ó. Bater papo é o negócio. E a última do Leonardo ali, é o eu negócio, acho que é por causa do meme do escorredor lá, hein? Bater negócio. E a do Leonardo, essa última é um feedback, mas a gente agradece e a gente leva nesse podcast. Dos aprendizados. É isso aí. Me dá um parênteses aqui, gente. Vocês já imaginaram esse papo de negócios com auditório, como ia ser legal? Vocês já imaginaram? E vai acontecer, gente, no dia 22 de novembro, no BA Brasil 2022. Nós vamos estar lá com todo mundo na FIAP, um auditório muito bacana, e vamos fazer essa conversa interagindo. Não percam essa semana no primeiro lote, R$ 499. E se começarem a colocar aqui no grupo, vou gerar um desconto de 20%. Semana que vem, nós vamos para... Quanto mesmo, Fabrício? 749, é isso? Acho que é isso, é 749. Vai subir por isso. Segunda-feira, 749. A gente prorrogou essa semana. Agora é só mais essa semana, 499. Com 20% vai sair R$300. 2 dias de congresso incrível. Tá bom? Não percam, mas eu quero o pedido no chat aqui. Eu crio o cupom até o final da live. Isso vai ser tão legal a gente ver ao vivo. Eu nunca vi o Abílio ao vivo. Eu não sei. Nunca viu? Eu não sei a altura do Albílio, sabe aquela coisa na hora que a gente se vira, falando, você é alto, você é baixo, você é gordo, né? Vai dar risada, a gente vai se abraçar, e a gente vai ver essa turma toda que está acompanhando a gente no chat. Vai ser demais. Muito legal, cara. Pô, eu te encontrei outro dia, Fabrício, eu não lembrava que você era alto. Eu não lembrava, fazia tantos anos que a gente não se via, que eu não lembrava que você era alto, que a gente se encontrou outro dia no TDC. Pô, foi muito legal. Foi muito legal. Vai ser bom demais. Muito bom, muito bom. Volta pro André lá, o André estava falando aqui dos... Quantas ideias foram? Nós, ao final aqui, nós estamos com 24 ideias. 24 ideias, com o delayzinho do chat aqui. Muito bom. Muito bom. E isso que a gente acabou de fazer, André, é um exercício de exercitar a criatividade, correto? É um exercício de criatividade, sem dúvida alguma. E esse é o brainstorming, né? E às vezes eu ouço algumas críticas ao brainstorming, assim, um brainstorming seria como se você colocasse assim 100 macacos digitando no computador com a esperança de nascer um verso famoso, bonito, uma poesia. Não é verdade, porque o brainstorming é sem crítica. Agora nós vamos fazer a crítica. Agora nós vamos julgar, vamos analisar qual aquela ideia e juntar coisas, eventualmente não uma frase completa, mas um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e montar um slogan realmente interessante. Isso que está aí é o material bruto, né? Que precisa ser lapidado. Uhum. Esse é um exercício de criatividade. Sim. Mas é muito bacana, que eu gosto... Pode falar, Fabrício. Que eu gosto muito do brainstorming, ele tem essa capacidade da gente pilhar aqui, ficar, vai mais uma, porque as primeiras ideias que vêm normalmente são as ideias mais óbvias, né? Então, as pessoas já têm mais ou menos na sua cabeça algumas soluções comuns para os problemas, eles vão naquelas. Mas isso é a 3, 4. Na hora que você pede 20, 30 soluções, o cara vai ter que ser criativo. Porque não dá para ficar só no óbvio, né? Tem que sair do óbvio e criar alguma coisa diferente. É verdade. Agora, uma outra forma de fazer brainstorming, né? É você, em grupo, aí teria que ser presencial mesmo, você começar a fazer uma roda, o pessoal sentado em roda, vamos supor, e a pessoa, você vai anotando no papel as suas ideias. Aí o facilitador fala assim, agora, né? Quando ele fala agora, você passa o papel para a pessoa do lado. Ou seja, você passa o papel para alguém e alguém passa o papel para você com uma ideia diferente da sua. Isso quebra o raciocínio lógico, faz você ter sai para uma outra linha, para um outro caminho. Até que o papelzinho que você está escrevendo retorna a você. Aí geram zilhões de ideias. E algumas muito legais, muito interessantes, muito bacana.
que você quebra aquela sequência. No brainstorm, quando você está sozinho, você queira ou não queira, você vai numa certa lógica, né? Vai mantendo aquela certa lógica. Quando você troca e recebe um outro papelzinho com outras ideias, quebra completamente a sua sequência e faz você pensar coisas diferentes. Agora é o seguinte, né? Tem aquela situação também, porque chega um momento que você tem que falar assim, bom, chega, para. Agora é colocar em prática. Porque o brainstorming, ou escrito, ou em grupo, ou sozinho, sei lá, é divertido, né? Então, é legal, é agradável. Então, tem que chegar uma hora e falar assim, bom, agora agora vamos colocar em prática, vamos fazer. E aí, na medida que você faz, você vai aprendendo também, vai aprimorando a ideia. Não precisa estar com a ideia pronta e acabada para poder colocar em prática, começar a colocar em prática. Eu tive um cliente, uma ocasião, que tinha uma pessoa que trabalhava lá, um dos gerentes, que era assim, ele sempre tinha mas e se? Isso era legal, porque estava novas ideias, mas chegava uma hora que você tem que parar e colocar em prática, né? Fazer acontecer. Então, você tem que ter essa percepção também, né? E aí pergunta assim, onde é que é o ponto, né? Qual é o ponto de corte, né? Aí não tem um algoritmo que diga isso. Cada caso é um caso completamente diferente do outro, né? Cabe muito mais a sua percepção, sua experiência, do que propriamente definir um ponto de corte, né? As suas restrições também, né? Do tempo que você tem disponível para fazer, dos compromissos de entrega. Claro. Abílio, você ia comentar alguma coisa lá, eu te interrompi, desculpa. Isso, eu ia perguntar o seguinte, a gente fez essa parte bruta, né? E aí essa parte do refinamento, ela faz, então, parte do processo criativo. Processo criativo, claro. É isso? Sem dúvida alguma. Eu considero que o processo criativo é aquilo que eu falei agora há pouco, gera uma nota fiscal, né? Quer dizer, ele tem um resultado prático, certo? Criatividade não é só ter ideias. Criatividade é criar, transformar. Eu entendo que criatividade é provocar uma transformação em alguma coisa, quer dizer, ter uma intervenção criativa no mundo, né? Que pode ser, nós estamos falando aqui no ambiente de trabalho, mas criatividade se aplica a qualquer situação da vida. Então, criar é transformar alguma coisa, uma transformação qualitativa, né? Agora, por outro lado, criatividade como sendo uma ferramenta, né? Ela pode ser usada por bem, pode ser usada por mal também. A gente sempre pensa na criatividade positiva, né? Mas temos que ter cuidado, porque os traficantes, os bandidos, os criminosos também têm muita criatividade, também usam essa criatividade para o lado negativo. Então, a gente tem que balancear isso com bastante cuidado, né? Sabe que eu tenho uma teoria para isso, viu, André? Sabe por que geralmente os bandidos são mais criativos? Porque eles veem menos restrição que a gente, né? Exatamente, nós temos as leis, né? Menos limite. Não tem leis. Então, isso limita a criatividade, as leis. É verdade. Você criar dentro de certos limites, é como eu falei, você precisa, na minha opinião, né? O limite não vai inibir a sua criatividade, você precisa primeiro compreender o limite e expandir se for necessário. Só que no nosso caso, nesse caso que você está falando, Stuck, eu tenho que compreender as leis e obedecê-las. Tá pois certo? Essa é sociedade, para viver em sociedade, senão vira barbárie, né? Já o criminoso não, o criminoso ignora a regra, ignora a lei e passa adiante. Ele usa, mas ele aplica a criatividade de uma maneira negativa, né? Como toda ferramenta, não é a ferramenta que traz o valor, né? Quem determina o valor é a pessoa, é o ser humano, né? Isso aí. Utiliza a ferramenta para o bem ou para o mal. Se a gente for pensar nos conceitos essenciais, né, a gente tem o valor, beleza, mas o contexto para quem está gerando a ideia para o mal é diferente do contexto para quem está gerando a ideia para o bem, né, para quem está usando a criatividade para o bem. Os contextos são diferentes, né? O mesmo dentro do mesmo contexto valoriza coisas diferentes. Sim. A criatividade aparece, é interessante no Guia Babó, como uma competência essencial para um bom analista de negócio, e aí a gente está falando bastante dela, e o que liga com esse último ponto do criminoso que a gente falou, é uma outra competência essencial, que é a ética. O analista de negócios, quando ele entra numa empresa e ele dá uma ideia criativa, se essa ideia criativa não for para o bem geral do negócio e for para o bem pessoal do analista, ou seja, está agindo sem ética ou de uma maneira poderia até ser criminosa, dependendo da situação, mas independendo do limite legal, é um limite antiético, né? Ele perde a confiabilidade. Ou seja, você para de confiar nesse cara.
O cara que vem aqui, dá sugestão, e depois você descobre que essa sugestão foi para beneficiar ele e não o negócio, não os stakeholders que estavam buscando, eu não acredito mais nele. E um analista de negócio sem credibilidade, que a gente não confia, não adianta ele ser criativo, ninguém vai dar ouvidos a ele, né? Então, a ética é uma competência essencial e a gente tem que buscar dentro soluções criativas que vão trazer valor de negócio, valor para os stakeholders, de uma maneira transparente. De acordo com a ética que a gente aceita, né? Sim. E isso realmente justamente isso, quer dizer, é uma ferramenta, é uma forma de você ter novas ideias, uma forma de você criar, de você interferir no mundo, agora, interferir criativamente, interferir qualitativamente, né? Para melhorar, no nosso caso, na nossa discussão, melhorar uma empresa, um negócio, que gere valor de alguma forma, né? Agora, o que eu também percebo, que eu acho e penso, né, é o seguinte, tentar você, num time, por exemplo, que está trabalhando alguma ideia nova, algum problema do negócio, as diferentes visões. O que acontece? Quando você vê alguma coisa, quando você toma contato com alguma coisa, primeiramente você vai buscar as suas imagens internas, suas imagens referenciais, para poder dar sentido àquilo que você está vendo. Ou seja, o mundo que você vê é uma projeção da sua realidade interior, que é diferente de pessoa para pessoa. Então, só isso, só colocando as pessoas diferentes em pontos diferentes, já vai gerar uma quantidade interessante de ideias, formas diferentes de pensar e de ver aquela realidade. Eu penso que, como eu falei no começo, né, criatividade é ver a mesma coisa e ver uma coisa diferente, olhar a mesma coisa e ver uma coisa diferente, procurar o que tem de diferente, o que está além daquela percepção. E aí sim você vai ter ideias criativas, ideias mais interessantes. E aí isso é exercício, né? Isso se pode exercitar no dia a dia, no cotidiano. Tem várias formas de exercício. Coisas que eu falei, você tentar enxergar o mundo de uma maneira diferente, você trocar, por exemplo, de lugar a cesta do lixo, né? Você joga, amassa o papel e joga aqui, amassa o papel e joga aqui, aí coloca a cesta do lixo para lá, joga o papel no chão, opa, já quebrou a rotina, quebrou aquela sequência lógica que você o hábito, né, que você está trabalhando. Outra coisa... A facilitação é importante. A arte de ser um bom facilitador ajuda o analista de negócio a desenvolver a criatividade também. Na equipe, inclusive, né? Oi? Nas pessoas, né? Sim, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que o professor até deixou escrito lá no tema do dia 1 minuto, que é ajudar as outras pessoas a serem criativas também. Então, o analista de negócio ele não pode ser só criativo, deve ser criativo, mas não só para ele, só com as ideias dele, mas saber explorar as ideias dos outros ali, trazer, né, puxar as ideias dos outros também. Né? Isso realmente aquela conversa inicial de você aceitar ideias diferentes da sua, mesmo que você não concorde com elas. Ou seja, você sair dos paradigmas dos preconceitos, né, dos conceitos prévios. Todo mundo tem conceito prévio, não adianta. Você tem as suas ideias, você tem as suas maneiras de ver. Agora, assim, entender a maneira de ver do outro, pelo menos como uma alternativa. Você não precisa concordar, mas é bom você, pelo menos, aceitar a possibilidade de. E, se for o caso, muda. Né? Se não for, mantém, não tem problema nenhum. Você não tem que mudar o tempo todo, mas você tem que pensar o tempo todo. Tem que refletir, questionar. Acho que isso que é o mais importante. Ô, André, eu tô na combinatividade, eu já adorei a combinatividade. Essa expressão foi muito boa, muito sensacional. Boa. E você falou aí de mudar a cesta de lixo de lugar para quebrar a rotina, né? E isso como um exercício de criatividade. O Abílio está colocando do papel do analista de negócio como um facilitador de reunião, facilitador do processo criativo organizacional, né? E aí eu estou pensando, dentro de uma reunião, de uma dinâmica, onde a gente está levantando requisitos, tentando entender projetos, como é que eu mudo a cesta de lixo de lugar? Tá? Ou seja, que tipo de dinâmica eu posso propor que força as pessoas a pensar de um jeito diferente?
Tem tanta técnica legal de análise de negócio no Guia Babok, na extensão ágil do Guia Babok, no Product Ownership Analysis, dentro dos treinamentos que a gente faz, dos eventos aqui, que você pode trazer para uma reunião da sua equipe. Você, vamos olhar dessa forma, mas a gente nunca olhou assim, é isso aí que nós vamos fazer hoje. Mudei o cesto de lixo de lugar. Mudou o cesto de lixo de lugar. E aí você obriga as pessoas, mesmo que seja uma reunião que se faça com certa frequência, o pessoal já está acostumado, mas de mudar o status quo, mudar a maneira de pensar e quanta ideia bacana e nova que pode surgir disso. Tem que ter um pouco de culhão, né, André? Tem que ter. Tem que ter um arsenal de técnica, né? Um arsenal de... um cinto de utilidade, é que nem o Batman, né? Saca do cinto de utilidade lá uma certa... Tem um exercício que eu faço, que eu gosto de fazer, que ele pega as pessoas no seguinte sentido: você faz as coisas mecanicamente, né? Normalmente faz as coisas sem pensar, de maneira mecânica, pressionado pelo tempo, pressionado pelo chefe, uma série de coisas. Então, eu dou assim, uma série de instruções. Eu vou contar aqui, não tem problema nenhum, porque quem souber fica sem muito sentido o exercício, mas eu vou contar, não tem problema nenhum. É uma série de instruções meio sem sentido, meio sem lógica, né? Mas a primeira instrução é a seguinte: leia todo o texto com cuidado antes de começar, mas você tem 2 minutos só para fazer. E o pessoal sai fazendo. Escreva seu nome no canto superior direito. Escreva o nome da sua mãe. Levante e conte de 1 até 10, de trás para frente. Aí tem gente que levanta, né? Sendo que a última instrução é assim: leia tudo, mas só faça essa instrução, que é ler tudo. Só isso. Quer dizer, agora quem sai fazendo sem pensar se dá mal, né? Mostra como a gente, às vezes, na pressão de tempo, pressão do chefe, pressão de resultados, né? Sai fazendo as coisas mecanicamente sem pensar. Então, eu acho que isso é bastante importante. Você tem que refletir, questionar, pensar a respeito. Nem que você leve um pouquinho mais de tempo, às vezes, você economiza tempo mais lá na frente. Eu fui um desses que levantou e contou até 10. Né? Não, olha só, eu estou falando, eu fiz o exercício, mas quando eu fiz o exercício, eu caí também. Você afunda a cabeça e sai. Assim, eu vou terminar esse negócio primeiro. E aí vai. Conhece todo mundo. Só que a primeira instrução você não obedeceu, que era ler até o fim antes de fazer qualquer coisa. Pegar um life hack, né? Pegar um atalho, vou fazer. Eu dou maior pressão, né? Começa a contar, ó, falta 1 minuto, 30 segundos, 10, 15, 5, 4, 3, aí bate um barata voa na sala, que é uma confusão do cacete. Chega no final, não era para fazer nada disso, né? Isso é um impacto, né? Porque a gente faz isso, tá certo? Queira ou não queira, a gente cai nessa armadilha. Você está sempre refletindo, sempre pensando, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um consultor, infelizmente eu esqueci o nome dele, não lembro do nome, citando Dario Crédito. Ele falou o seguinte: o que nos diferencia dos animais é que entre estímulo e resposta, o homem pode dizer não. Entre estímulo e resposta, o homem pode dizer não. O animal não, o animal segue o instinto, né? Ele não pensa, ele sai fazendo. O homem não, o homem pensa e eventualmente não faz. Então, o não é a propriedade da raça humana, né? Isso é pensar, isso é refletir. Eu acho que é o mais interessante, mais importante nesse processo todo. E uma fala interessante do Cortella, que ele sempre fala, é preste atenção em quem discorda de você, né? Isso. Aí pode ter uma ideia interessante, aí pode ter, às vezes, um ponto de virada interessante. Pode ter um ponto de virada, você pode mudar de ideia e pode, inclusive, reforçar a sua ideia. Não precisa necessariamente mudar, mas é importante você questionar. Questionou, suportou o questionamento, tudo bem. Mas lá na frente, questionou, não suportou o questionamento, muda, não tem problema nenhum. Mas ter essa contraposição, né, esse enfrentamento, colocar frente a frente ideias diferentes é muito importante. Curiosidade e imaginação. Muito bom. André, o tempo voou, já deu 1 hora já o nosso papo aqui. Voou hoje aqui o papo. Foi muito legal, criativo, foi divertido. Né? Legal a participação da galera no chat aí. Tem algum ponto importante que ficou faltando que você gostaria de trazer para o papo de hoje, André, que a gente deixou de fora ou não? Não, acho que exploramos bem o assunto para o tempo de 1 hora, foi bastante bem explorado, sim, sem dúvida alguma. Beleza. Então, antes da gente terminar só, Abílio, como o Locoselli não está aí, é você que vai me falar hoje
dos próximos eventos que a gente tem aqui no IBA Brasil. Tem evento amanhã, inclusive, é isso mesmo ou não? Muito bom, né? O webinar Management 3.0, com a Rafaela e a Patrícia, o novo olhar para o modelo de gestão. A gente já falou num outro papo também sobre Management 3.0 e é um assunto muito legal. Acho que é um webinar que vale a pena demais, né? Então, não percam. E dentro do Management 3.0, ele tem um olhar muito voltado a uma gestão colaborativa. E acho que um pouco do que a gente falou hoje, da facilitação e de estimular a criatividade nas pessoas, tem uma série de práticas e técnicas que o Management 3.0 traz. Eu não sei exatamente quais que elas vão apresentar amanhã, estou curioso para saber, mas com certeza vão trazer algumas dicas aí, algumas técnicas que podem ser aplicadas. Isso amanhã. Na semana que vem tem papo de negócio de novo. Amanhã, é às 19 horas. Até um negócio importante do webinar, que o webinar não é aqui no canal do YouTube. O webinar ele acontece no Zoom, a pessoa precisa se inscrever com antecedência. Para quem não sabe como, vou dar o caminho das pedras aqui, que tem gente que às vezes não está no dia a dia aqui do nosso negócio. Se você entrar no site iiba.org.br, esse aqui, ó, iiba.org.br, tá? Aqui nós temos os próximos eventos, eles ficam aqui no rodapé, ó. E aqui hoje é dia 21, então é o nosso papo de negócio de hoje, 22 amanhã, o webinar sobre análise de negócio. E aqui existe um link para você se inscrever. Inscrições, acesse aqui. É importante você se inscrever porque os webinars, eles valem pontos de desenvolvimento profissional, os tais dos PDUs aqui que a gente chama, né? Que você pode usar para um processo de certificação de análise de negócios junto ao IBA. Então, para participar do webinar amanhã às 19 horas, é preciso se inscrever. É gratuito, não paga nada. Então, grande oportunidade, mas precisa se inscrever. E na semana que vem tem papo de negócio de novo, hein? Cara bom, hein? Ah, é? Quem que vem aqui, hein? Está aqui conosco, né? Stuck, falar sobre análise de negócio no horizonte da estratégia, parte 2, que o assunto é grande, não deu para falar num programa só. É que a gente é criativo. Não, olha, o Papum foi muito legal, inclusive uma das coisas que a gente falou na estratégia é justamente que o interessante da estratégia é que a gente tem menos restrições, né? E quando a gente tem menos restrições, a gente pode olhar mais para frente, pode pensar em outras possibilidades, que no fundo é o que o André deu uma aula para a gente hoje aqui. A gente pode viajar, né? Que é importante, né? Então, falamos bastante. Quem quiser ver a parte 1, está lá no nosso histórico do YouTube. E nós vamos continuar um pouco, falar sobre isso, falar um pouco de como que também desdobra essa estratégia, quando que deixa de ser estratégia e vira tático. Vamos falar um pouco mais sobre estratégia, dúvidas que as pessoas têm bastante quando vai fazer um plano estratégico de empresa, plano estratégico de uma área, enfim, tem várias coisas para a gente conversar sobre isso. Vai ser muito legal. Na semana que vem. O último evento que eu tinha para anunciar aqui não está exatamente tão próximo, é em novembro só, mas as inscrições estão com desconto até este domingo. E aí eu acho que vale a pena aproveitar. BA Brasil 2022. Vamos nos ver pessoalmente. Esse é um evento da nossa comunidade de se reunir. Vai ser excepcional, estou muito animado para isso aí. E vai ter PDU também, né? Que a gente fechou isso já com a EBA, não foi, Fabrício? Quantos PDUs que a gente falou? A gente falou 31 PDU. 30, se você fizer os treinamentos, dá para fazer 30 PDU no único evento, que tem coisa para caramba para fazer. Tem coisa para caramba para fazer. Vai ser muito legal. Senhores, a Natália falou o seguinte aqui, ó, falou, galera, foi muito bacana esse papo de hoje, muito obrigado, sensacional. A gente que agradece você de ter participado muito com a gente. Obrigado, Natália. Muito legal. Show de bola. Aos senhores, eu agradeço muito a presença, especialmente do André, que trouxe o tema para a gente hoje. Sempre um prazer ter você com a gente aqui, André. A gente sempre aprende muita coisa. Eu que aprendo muito com vocês. É uma delícia. Valeu, Abílio. Obrigado, Stuck. Obrigado, galera do chat. E a gente se vê na próxima quarta-feira no nosso Papo de Negócio, ou então, para quem vier amanhã, no webinar. É isso aí. Management 3.0. Gente, valeu. Tchau, gente.
Valeu, pessoal. Até.